Quero dar o parabéns à equipe da Biocibernética que está levando a mensagem de Ramatiz através do novo sistema, né, do Zoom. Né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar junto com todos vocês, tanto aqueles que frequentavam Ramatiz, quanto aqueles que vieram após. É uma alegria muito grande. Então, vamos falar um pouquinho do Ramatiz. O Ramatiz é um hindu-chinês que tem por missão trazer o conhecimento oriental para o Ocidente. No astral se reuniram duas fraternidades. A fraternidade do Triângulo, que é a orientação dos mestres do Oriente, e a fraternidade da Cruz, que é a orientação dos mestres ligado ao grande iluminado que é Jesus. Na junção dessas duas fraternidades, formou-se a fraternidade da Cruz e do Triângulo, com o objetivo de trazer esses conhecimentos orientais ao Ocidente. Sabemos que o Ramatiz faz parte da fraternidade branca, a qual é o mestre Kuthumi. Ramatiz é responsável de trazer esses conhecimentos orientais para o Ocidente, né? Através de suas obras, dentro da primeira linha, quem trouxe primeiro o conhecimento de Ramatiz foi Hercílio Mais, um advogado, também homeopata. Ele atendia as pessoas através da radiestesia. Né? O Hercílio Mais nos presenteou com várias obras, com 15 obras. As obras de Ramatiz nada mais são do que uma verdadeira enciclopédia. Abrange praticamente todo o conhecimento que nós necessitamos. Aquela obra que mais mexeu comigo, né, é Fisiologia da Alma. Essa obra, ela retrata o porquê do câncer, a recessiva do câncer, a homeopatia e ainda mais a alimentação. Para vocês terem uma ideia, as obras de Hercílio Mais, né, ela abrange, depois de Hercílio nós tivemos vários médiuns, né, mas vamos ver as obras do Hercílio Mais. Né? Então, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, ela chegou a público em 1955, isto é, há 65 anos. Depois veio Mensagem do Astral. Esse livro é muito importante. Aliás, a vida no planeta Marte, não vamos discutir se Marte tem ou não vida, material ou não material, mas é um modelo de vida perfeito a qual nós terráqueos iremos alcançar. A Mensagem do Astral, Ramatiz retrata, né, as profecias, né, principalmente de Nostradamus, a verticalização do eixo da Terra, que já está acontecendo, já é ciência, a da entrada do astro intruso, né, o Nostradamus diz a besta do Apocalipse, e Ramatiz diz o astro higienizador, é aquele que vai provocar a mudança do eixo magnético, né? E para ter nova terra e novo céu. Né? E do astro intruso é muito importante, uns chamam ele de Hercóbulos, né? A besta do Apocalipse. Né? Depois da Mensagem do Astral, a vida da sepultura. Começa o retrato, o que se passa a partir do desencarne. A pessoa, naquele momento, o que acontece à alma quando chega no plano espiritual.
É muito importante essa obra. Depois veio A Sobrevivência do Espírito. É uma coletânea de informações. Né? Nesse livro, a matriz retrata, né, os benefícios da radiestesia a qual eu me incorporei. Depois veio o livro enigmático, A Minha Iniciação Espiritual, que é Fisiologia da Alma. Depois veio o mediunismo. O que é a mediunidade? Né? Como a gente deve utilizar os potenciais mediúnicos que todos nós temos. Como o desabrochar, o que acontece? Depois veio mediunidade de cura. Ramatiz diz que a mediunidade ela deve ser em benefício para o próximo, a cura. Né? Através da mediunidade nós podemos doar as nossas energias e quando tem um benfeitor espiritual, então ela fica muito mais potente. Depois veio o Sublime Peregrino. A matriz retrata nessa obra quem realmente é Jesus. Aquele período que é obscuro, que não se trata, de 6 aos 30 anos, retrata também a família de Ramatiz. Retrata também um problema muito polêmico, a respeito da relação sexual. Ramatiz diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, isto é, acoplou em Maria a parte energética. E aí teve o ato sexual para começar a somatização do corpo de Jesus. O corpo de Jesus era tão puro, que ele estava receoso de desencarnar antes do período pré-determinado, porque o corpo já não aguentava a potencialidade da sua energia. Depois do Sublime Peregrino, veio Elucidações do Além, né? E depois veio Semeando e Colhendo. Aí é junto com Atanagildo, né? Faz parte também da equipe de Ramatiz, e ele retrata contos de reencarnação. Ele começa a vida de uma pessoa totalmente complicada, com vários desafios, né? E depois que ele desencarna, né, ele reconhece e agradece, né, o dele ter passado aquilo na Terra. Depois vem a missão do Espiritismo. Ramatiz retrata que o Espiritismo é uma filosofia mais recente e ela está mais próximo da realidade espiritual. Depois vem Magia e Redenção. Ramatiz fala da responsabilidade da magia. A magia deve ser sempre levada no sentido de ajudar o próximo. Quando você utiliza as energias negativas para prejudicar o próximo, você vai ter graves consequências. E na magia, a magia de redenção, Ramatiz retrata como é o processo de magia negra e a sua responsabilidade de quem assim o pratica. Depois veio A Vida Humana e o Espírito Imortal. Na Vida Humana e Espírito Imortal, Ramatiz também retrata a nossa responsabilidade enquanto encarnado, porque o Espírito é imortal. Depois veio Evangelho à Luz do Cosmos. Aqui Ramatiz ele disserta as parábolas de Jesus, né? E em complemento, eu não sei se foi Gandhi ou Einstein, disse: se todos os evangelhos do mundo desaparecessem e só ficasse o Sermão da Montanha, nada perderia. E depois, sobre o último, depois que o Hercílio desencarnou, né, eu, em visita a um dos companheiros de Hercílio Mais, ele me mostrou um livro que estava ainda sendo escrito, não estava completo.
né? Então eu pedi para que ele desse andamento na publicação. E daí surgiu Sob a Luz do Espiritismo, né? Então vamos ficar apenas com as obras do Hercílio Mais. Depois nós temos Maria Margarida Ligliori, América Palionero Marques e outros mais atualmente. Bom, a obra de Ramatiz é muito profunda, né? É tão profunda que nós tivemos um companheiro de ideal, né? Quando nós tivemos oportunidade de ter um programa de televisão, foi Sidney de Carvalho. Sidney de Carvalho está no plano espiritual, muitos de vocês o conheceram, é uma pessoa excepcional. Ele estava com uma doença autoimune, né, devido à sua vida pregressa, tanto nessa vida como na vida anterior. Ele, no seu desespero, ele sintetizou todas as obras de Ramatiz, né, e botou a ciência, uma deles, a ciência oculta de A a Z. São mais ou menos 11 obras, né? Que uma das obras, apenas vamos citar algumas delas, né? Ascensão do Espírito, de A a Z. Umbanda, de A a Z. Transição planetária, de A a Z. Jesus de Nazaré, de A a Z. Ciência oculta, de A a Z. Mediunidade, de A a Z. Saúde e alimentação, de A a Z. E universalismo, de A a Z. Né? Aqui são algumas obras desse grande companheiro, né? Sidney de Carvalho, um grande companheiro. Bom, dentro do estudo das medicinas, e que nós colocamos em pauta oferecer aos irmãos, né? Muitos de vocês têm esse conhecimento, né? Então nós, através da homeopatia, nós desenvolvemos 11 terapias, apenas para relembrar. Alopáticos e produtos químicos dinamizados. O que é? Se você pega uma bula de qualquer medicamento homeopático, vocês vão ver ali as interações e os efeitos colaterais, né? Isto se a bula fosse completa, que a gente sabe que não. Por isso, quando um remédio é lançado, logo depois tem as consequências dos efeitos colaterais. Na homeopatia, a mesma droga que provoca, né, ela cura em doses mínimas. Então, o que nós fizemos? Né? Nós começamos a dinamizar no processo homeopático, né, os remédios alopáticos, sempre os princípios ativos, né, com o objetivo, né, de tirar todo o efeito negativo da droga. Nós temos quase 1000 princípios ativos. Depois, as ervas in natura. Voltar ao chá da vovozinha, o chá ancestrais, né? Isso é muito importante, né? Utilizar as ervas medicinais, tanto in natura, como verde, como secas, né? Depois nós temos os florais, né? Os florais, que foi idealizada pelo médico homeopata inglês chamado Edward Bach. Então, nós sintetizamos, temos os seguintes florais: Amazonas brasileira, Amazônia peruana, Tibá, todos eles, gemas, cristais, elementos, Life de Minas, para PET, Renascer e vários de outros padrões, né? Com isso, nós sintetizamos, né, e oferecemos ao público. Depois nós fizemos a fitoterapia. O que é a fitoterapia? São as ervas, ou conjunto de ervas, né,
depois fizemos a homeopatia. A homeopatia é uma coisa extraordinária, né? Eu devo a minha vida à homeopatia. Para vocês terem ideia, a profundidade da homeopatia, né, ela é tão profunda que tem um depoimento, né, de um médico inglês debatendo com um médico alopata. 50 razões para ser homeopata. É muito bonito, né? Porque o homeopata debate com o alopata, né? Que cada um não tem, ela não, aquela doutrina não oferece a homeopatia muito mais profunda. Quando chega, né, lá para o fim, o filho do médico alopata se adoeceu. E o médico alopata, ele prescreveu, né, os remédios normais que ele conhecia, que era praticado naquela ocasião, né? Como o filho estava doente, e muito doente, estava piorando, ele teve humildade de pedir socorro para o médico homeopata. O médico homeopata deu um remedinho, uma dose e curou o filho. O médico alopata ficou admirado. Como pode uma gotinha curar o meu filho de uma enfermidade quase crônica? Aí o que ele fez? Ele abandonou a medicina alopática e mergulhou no conhecimento da homeopatia, e ele tornou-se um dos grandes médicos homeopatas ingleses. É muito importante a gente ter conhecimento desta obra extraordinária. Depois da homeopatia, nós vamos da homotoxina. Muitos de vocês, queridos irmãos, participou, né, do estudo da homotoxina. A homotoxina surgiu na Alemanha, né, e ele descreve como é o processo de intoxicação do organismo, né? Primeiro, a toxina que você ingere, essa toxina pode do ar que você respira, o processo da própria digestão forma resíduo, né? Toxina junto no uso normal que entra pelo corpo. Então essa toxina, ela fica em volta das células e depois ela penetra nas células, depois um grupo de células, depois ela vai intoxicando o corpo até chegar numa condições totalmente intoxicadas. Existe somente uma doença, intoxicação do organismo, né? O que ele fez? Através da homeopatia, né, ele criou um sistema de desintoxicar o organismo. Para você ter uma ideia, a introdução, né, dessa teoria da homotoxina tem 800 e poucas páginas. O que ele faz? Com isso, desintoxica, é a única filosofia que recomenda alimentação vegetariana. É o único também que descreve que quando o medicamento é prescrito, não tenha dúvida nenhuma, mas não tem resposta positiva, então está exatamente na contaminação do solo, tanto aéreo como do subsolo. Ali são área totalmente intoxicada. E através da radiestesia que nós praticamos, né, que ensinamos a vocês a praticarem, nós podemos detectar essas áreas totalmente inadequadas. Depois veio a medicina chinesa, né? A medicina chinesa no aspecto de medicamento, porque ela é muito vasta. Né? Uma medicina, junto com a medicina indiana, tem mais de 5.000 anos. Depois nós temos a medicina indiana ayurvédica, né? Nós temos vários medicamentos
ayurvédica. Quando eu estive na Inglaterra e na Índia, eu trouxe esses medicamentos da Índia e da Inglaterra. Depois tem os nosódios. O que é os nosódios? Os nosódios é feito da própria matéria doente, do tumor, né? Da excrescência, tudo aquilo que sai. Então você dinamiza isso em alta dinamização e dá uma dosagem. Depois nós temos o oligoelemento ortomolecular. O que é? Tudo aquilo que foi roubado através do beneficiamento dos alimentos, né? Hoje nós comemos farinha, então, alimentos beneficiados, sem nada de potencial nutritivo. Então, o que fizeram? Criou-se uma indústria, né, de polivitamínicos, exatamente aquilo que está nos alimentos. Então, se nós passarmos a ingerir alimentos integrais, orgânicos, nós temos o suprimento necessário desses nutrientes. Depois nós temos o organoterápico. São nosódios também, né? Desses nosódios, o que é? Mas não são tirados da doença, é do próprio organismo, que são os hormônios, os órgãos, né? E isso a gente utiliza quando você vai atender uma pessoa que está com doenças crônicas. Bom, isto é exatamente o que a fraternidade oferece. A vocês, como a fraternidade não tem mais atendimento para o público em geral, que também vocês são responsáveis na continuidade. Eu peço a vocês, antes de desencarnar, eu tenho que passar isso para vocês, mas com estudo sério, como nós estamos fazendo lá no núcleo de Extrema, né? Ali nós estamos fazendo um atendimento, temos os nossos medicamentos, né? E ali foi criado o Centro de Recuperação à Saúde Ramatiz. Bom, isso é o que nós fazemos, né? E isso, bom, vamos começar do começo, né? Vamos falar um pouquinho agora do vegetarianismo, né? Quando eu comecei pela minha cura do câncer, eu comecei, e o Ramatiz orientava para a gente procurar a homeopatia da cura espetacular de um filho que estava com bronquopneumonia. Eu também submeti o atendimento homeopático. Para vocês terem uma ideia, em 1964, 65, os médicos homeopatas eram presos como charlatões. Eu fui buscar literatura, não existia quase literatura. Então, daquilo que mexeu foi exatamente Mahatma Gandhi, a base moral do vegetarianismo. Nós temos também um amigo comum, ele era inspetor, se não me engano, federal ou estadual, chamado Candeias, né? Olegário Candeias. Naquele tempo existia, durante o carnaval, a resistência carnavalesca. Ele participava, né? E ele ganhava sempre o prêmio, ele ficava lá dançando, sem parar, né? E depois ele não ficava com o prêmio, ele dava para distribuir, né? Para os outros concorrentes. E ele fundou, se não me engano, em Carapicuíba, Osasco, o Lar da Criança Vegetariana, né? Como ele era solteiro, ele pegou um menininho de cor da favela, enjeitado,
e deu o nome de André Luiz. Ele registrou como filho dele e através do vegetarianismo ele recuperou essa criança. Isso foi mais ou menos em 1970, um pouco mais, um pouco menos. Daí você vê, né, o movimento rabatesiano está envolvido também com o vegetarianismo. Um dos fatos também, talvez eu não relatei a vocês, né, quando eu comecei na espiritualidade, eu comecei com o Ramatiz, né, num grupo de trabalho Ramatiz, né, liderado pelo Percy Judice e Maria Graci Judice. Esse casal, quando eu comecei a participar, eles faziam materialização de espírito. Nas sessões, você, através do médium especial, o espírito materializava e conversava com vocês. Bom, o Percy, ele já partiu para o plano espiritual, é uma homenagem que eu quero, uma gratidão que eu quero para ele. Ele foi um dos grandes divulgador das obras de Ramatiz. Ele tinha também um estande no Correio Central de São Paulo, né? Ali um estande, e que ali ele falava sobre o vegetarianismo e a defesa dos animais. Eu também participei, também ajudei ele, certo? Nessa divulgação. Vocês terem uma ideia mais, tem uma comprovação, né? Ali na Califórnia, se não me engano, foi São Francisco, num dia muito frio, tinha um grupo de Hare Krishna cantando e fizeram uma sopa quente e estava distribuindo para os pobres, os moradores de rua. Aí chegou um guarda, dizem que eles não tinham autorização de proceder àquele procedimento. Mas como? Coitado está morrendo de fome ali, o guarda se enfureceu, jogou todas as panelas no chão e um deles, raivoso, pegou uma faca e apunhalou o guarda. Todos eles foram levados para o presídio, né? E aqui tem um depoimento de novembro de 82 da revista Planeta que retrata a comprovação do regime alimentar. Quando esses Hare Krishna tinham um grupo de, sei lá, 8 ou 10, um pouco mais, um pouco menos, eles presos, eles pediram autorização para a direção do presídio se eles poderiam fazer a comida deles. Aí a direção do presídio autorizou. E com muitos de vocês participou comigo, né, na fazenda Nova Gokula, né? Nós chegamos lotado 3 ônibus, ou 4 ônibus, ali em Pindamonhangaba. Ali tem um grupo Hare Krishna, né? Então eu militei muito Hare Krishna também. Bom, então o que acontece? Esse grupo começou a cantar Hare Krishna, fazer os seus bolinhos e comendo o que eles chamam de prachada. Aí veio um curioso, pediu para experimentar, aí veio outro, moral da história. Em curto período de tempo, todos os presos estavam comendo só as refeições. Então aqui diz, presídios naturalistas, dieta alimentar recupera a nata do crime nos Estados Unidos. Aqui conta toda a história. Na época também foi retratado pelos meios de divulgação, né? Então, por aí você vê que o regime vegetariano recupera, né, de muitas enfermidades. Aqui está a comprovação da eficácia do vegetarianismo. Voltando mais um pouco, né,
o Sidney também nos presenteou num das suas obras, Saúde e Alimentação de A a Z, Amor pelos Animais, aprendendo com Ramatiz. Até o Sidney faz uma homenagem a mim também, que ele aprendeu muito comigo. É uma obra que todos nós ramatizianos que pregam o vegetarianismo, né, deve ter essas duas obras, Fisiologia da Alma e Saúde e Alimentação. Hoje nós temos muita informação, né, sobre alimentação. Né? Nós sabemos que a alimentação natural, se possível orgânica, né, é uma dieta que pode eliminar a fome do mundo. Lar Vegetariano, Introdução ao Vegetarianismo, Filosofia, Nutrição Espiritual. Nós temos também do grande companheiro médico, né, que vocês conheceram lá na Ramatiz, Dr. Sidney Federman. Superalimentos que cura e previne doença, indicado para a prevenção de doenças crônicas e câncer. Na primeira edição deste livro, o Dr. Sidney Federman, ele é um livro de 300 páginas por aí, né? Eu não consegui localizá-lo. Metade era experiências científicas, relatos científicos que, de várias fontes que denunciam a alimentação totalmente tóxica que nós fazemos, principalmente com o leite. Super imunidade. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, fala muito, porque o sistema de saúde apenas investiu para apagar o fogo, não na prevenção. O que chamamos de saúde é tratamento, mas existem outros tratamentos também, né? Então, por isso que o tratamento que nós chamamos de medicina é mais tóxico, porque eles só utilizam alimentos químicos. Por isso você pega uma bula e você fica horrorizado do medicamento que é prescrito para vocês. Muitos dos médicos não dá para a sua família um remédio que ele receita para os seus familiares. E muitos dos remédios também receitados, ele não toma este remédio. Bom, vamos lá. Nós temos mais também. Nós temos também um médico que eu não cheguei a conhecê-lo, mas eu recomendo. No Lugar de Médico é na Cozinha. Aqui ele retrata os brotos germinados. É fácil fazer brotos, né? Você pega qualquer semente, deixa de molho, estende ela em cima de um pano de prato, deixa o pano prato úmido dentro de uma forma, 2 ou 3 dias, esse broto germina. Nós temos na internet 2 americanas e uma, se não me engano, australiana, que as 3 têm uma média de 74 a 79 anos. Uma menina de 20 anos tem inveja do corpo delas. Só que ela come alimentos que ela produz. Olha, tem que ter uma disciplina muito grande. É vocês, queridos amigos, devem também introduzir na sua alimentação os germinados, né? Vamos lá. E aqui também, recentemente, nós temos um companheiro também, Tiago Rocha, Curas Extraordinárias e Tratamentos Naturais. Aqui ele denuncia
o que é os beneficiários. Você tem uma ideia, se não me engano, nesta obra, né? Ele relata o seguinte: num achocolatado, ele não cita o nome da marca, vamos falar de 100 gramas, 80 gramas é açúcar. Hoje já tem uma consciência do açúcar. Você tem ideia? O governo reuniu as indústrias alimentícias e assinaram um protocolo num período de 2 ou 3 anos, eu não me lembro, quando estou com a matéria aqui, iria eliminar o açúcar que era introduzido nos beneficiados, nos processados. E chegaram à conclusão de eliminar 144 mil toneladas, isto é, 144 milhões de quilos. Olha o volume. E que representa, pasmem, representa 2% do consumo geral. Bom, mas você diz, o que é 2%? Não, já é alguma coisa. Pelo menos a conscientização. Então, nós vemos como nós estamos sendo intoxicados, né? Então, vamos continuar também. Vamos pegar nesse segmento. Existe uma denúncia de uma jornalista americana, uma verdade indigesta. O que é essa verdade indigesta? Ela diz aqui que a urgência é nós voltarmos para a cozinha. Fica evidente uma investigação profunda. Nós devemos comer comida de verdade, não essas comidas processadas. Essa denúncia, ela também faz, né, com todos os processados. O que eles pegam? Para fazer uma análise, para fazer uma investigação daquele alimento, eles contratam elementos para falsear o resultado, né? Então é uma coisa muito séria esse livro. A própria indústria forma um grupo de análise para chegar a uma conclusão, faz um relatório falso, né? E nós acreditamos nesses resultados. Temos aqui também um depoimento do ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, Al Gore, que ele fala o que nós fizemos com o planeta Terra. Que fizemos? Acabamos com o planeta Terra. O desmatamento, a poluição dos ar, do rio. E nós somos responsáveis por isso. O que você está fazendo do seu lixo? Você está separando? Muitos de vocês dizem, mas não tem coleta seletiva? Não. Quem é ramatiziano tem mais responsabilidade. Faça a tua parte. Se você tiver terra em sua casa, faz uma composteira. Os resíduos de alimento, os resíduos secos, coloca num saco e leva, não espera vir até você. Leva quem faz o processamento, a separação. Você tem obrigação porque tem consciência. Falando sobre essa obrigação e consciência, né, nós temos aqui, e que nós divulgamos muito na Ramatiz, nós tínhamos lá um departamento de ecologia, era comandado pelo nosso irmão Aragão, e que ali tem o seguinte:
50 pequenas coisas que você pode fazer para salvar o planeta. Porque o planeta está pedindo socorro. Hoje, se não tomarmos cuidado, vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Aqui é outras 50 pequenas coisas. A nossa responsabilidade é que temos conhecimento. Aqui é a minha patinha. Pra vocês terem uma ideia, é uma epidemia, alergia pelo glúten. Bom, mas se você analisar, o trigo é milenar. Nunca tivemos assim síndrome, alergia por glúten. Um pesquisador americano fez um estudo e chegaram à conclusão, ele denuncia aqui, que o trigo utilizado para confeitaria, pão, confeitos, etc., é um trigo transgênico. Ele produz muito mais e o trigo, o grãozinho, não desprende do talo. Então aqui ele faz essa denúncia. A barriga de trigo. Então aqui tem a denúncia de muitos dos problemas de saúde, junto com o açúcar, junto com o arroz branco e junto com o leite, é pior. Então nós estamos caminhando para um suicídio total. Agora vamos lá. Buscando também umas pesquisas, né? Nós temos também esse companheiro, eu conheci, ele está em Minas atualmente, receitas para ficar doente. Você pode me ver um câncer no ponto. É a comida. Depois ele lançou outro. Novas receitas para ficar doente. E recentemente, pesquisando, nós temos aqui um assassinato perfeitamente legal, a nossa alimentação. Do mesmo autor, nós temos um outro livro, mas infelizmente não tem tradução para o português. Chama-se Coma e Morra. Também, quando eu estava com um problema de saúde, em 65, por aí, que eu busquei informações, eu encontrei na macrobiótica um material muito importante a respeito da alimentação, né? E também tinha os adventistas também. Então, somos a herança do que os nossos pais comeram. Temos um assassinato perfeitamente legal, a nossa alimentação. Isso já esqueceu. Depois nós temos também uma denúncia da revista super interessante, Prato Sujo. Como a indústria manipula os alimentos para viciar você. Aquelas coisas gostosas, né? Aquele bolinho que você não sacia uma só porção. Então, são os aditivos, os conservantes. Vou apenas falar de dois. O glutamato monossódico e a tartazina. A tartazina é utilizada até em medicamentos, que absurdo. A tartazina provoca asma crônica, brônquica, pode levar à morte. E nós sabemos que
O glutamato monossódio é abusado nos condimentos da medicina oriental, né? Principalmente chinesa e japonesa, né? Que dá sabor. Se a corrupção é tão grande, vamos apenas dizer uma coisa. Vamos ver que o rótulo seja verdadeiro. O pão é uma vergonha. Pão integral. Integral é só o rótulo. Porque tem tanta substância. E tem uma marca, né? É tão cara de pau que diz farinha de trigo integral, 3%. É brincadeira, né? E muitos deles é farelo de trigo. E chama que é integral. Depois nós temos aqui, né? Eu comecei a frequentar na ocasião a Associação Macrobiótica, influência da alimentação no progresso dos povos. A primeira denúncia. Somos o que comemos, os intoxicados. A quantidade de toxina que existe numa linguiça, numa salsicha, e você comer uma salsicha por semana, você vai ter um câncer. Temos aqui outra denúncia do leite. Vocês sabem que na Ramatiz eu sempre fui contra do leite, né? Hoje existe um estudo, o próprio Dr. Sidney Federman, na Ramatiz, ele nos alertava que pesquisadores americanos já alertavam quem toma leite, quando eu digo leite, é a cadeia inteira, tá? Todos os laticínios, você vai ter câncer, principalmente de mama. O leite que ameaça as mulheres. Outra coisa também de estudo do câncer de mama, que é uma epidemia, está no antitranspirante. Vocês fazem a depilação, que eu acho normal, deve fazer, e depois você passa o antitranspirante. O que é? A transpiração é um processo natural, onde o organismo vai eliminar as toxinas. É um processo natural. Deve transpirar, né? Ah, mas é mau cheiro. Na homeopatia, nós vamos investigar o porquê do mau cheiro, né? É um sintoma importante, né, na anamnésia homeopática para você verificar alguns problemas de saúde. Então, use o desodorante. A minha mãe usava, não sei se existe, leite de magnésio, leite de rosa, ou sabão de coco, glicerina. Ah, mas se o cheiro continuar, vamos investigar. Certo? Então, cuidado também com os antitranspirantes. Bom, vocês sabem, né? Muitos de vocês me criticaram a respeito da mastigação. Existem dois sistemas importantíssimos no nosso corpo. Sistema digestório, sistema excretor. Que quando o sistema digestório não funciona corretamente, você tem uma infinidade de patologias. Síndrome de intestino irritado, síndrome não sei do que, refluxo, mal-estar. E ninguém diz aonde está o problema. Só apagar o fogo. Né? Onde está o problema? É a porcariada que se come, como se come, a qualidade do alimento, ainda tomando sobremesa que azeda tudo. Então, para você ter o sistema digestório
funcionando adequadamente, você tem 3 fases no sistema digestório. Não. 3 fases. A boca, todo alimento tem que ser muito bem mastigado, 50, 70, 100 vezes cada garfada. Isto é, ingerir quando está totalmente dissolvido, envolvido na saliva. Você viu como Deus nos deu esse corpo maravilhoso. Na saliva existe uma substância chamada pitialina. Fizeram em laboratório, pegaram a pitialina e jogaram em cima do vibrão da cólera. Matou instantaneamente o vibrão. Certo? Outra coisa também para melhorar o sistema digestório, como está a tua boca? Você deve eliminar os metais, eliminar as obturações de amálgama, obturação antiga. Né? Essa obturação de amálgama tem mercúrio. Então a boca, né, você muda todo o pH da boca. Né? Dentes cariados também tem que tomar cuidado. Depois, quando cai no estômago, é o processamento. Você recebe outros ácidos, a bile. O ambiente do estômago é bem ácido, tem ácido clorídrico. Né? Depois, quando tem um tempo para ficar ali no estômago. Depois, quando está processado, ele vai para o duodeno. O duodeno, onde vai fazer a separação do que é bom e o que não presta. Aí joga para a última parte do intestino grosso, que deve ser eliminado, juntamente com as bactérias saprófitas. Veja como está, né, a colônia de lactobacilo. A maioria está com problema, porque come esse tóxico tremendo, principalmente os antibióticos, qualquer coisa antibiótica. Né? Então, aqui também, naquela série da alimentação, você sabe se alimentar? Depois, você sabe desintoxicar? Bom, quando você come antes de processar a digestão, a preparação, existe a digestão e depois tem a assimilação. Quando você come, quando ainda existe resíduo alimentar dentro do teu estômago, o que acontece? Quando você começa a comer, é interrompido aquele processo digestório e começa desde o começo a digestão. Aquela parte que ficou ainda no estômago, ela azeda. Por isso que a maioria das pessoas tem síndrome de alimentação. Né? Então, você tem que comer só quando tem fome. Né? Eu reduzi a quantidade de alimento pela metade. Estou bem melhor do que quando eu comia 3 vezes ao dia. Hoje eu praticamente como uma vez só. Só que eu escolho o alimento. Eu sou o primeiro a sentar na mesa e o último a sair. Veja como você está comendo. Aí começam as doenças. Que alimento você está comendo? Processado? Os brancos da vida? Por isso que está todo mundo doente. Por isso tem síndromes de estresse oxidativo. Então o sistema ganha no desequilíbrio e na ignorância de cada um. Né? Veja o intestino preso. Né? É sério. É muito sério quando o intestino é preso. Todas as doenças crônicas, você tem intestino preso.
A maioria. Nós temos um médico alemão chamado Dr. Gerson, e nós introduzimos esse sistema em Extrema. Se vocês quiserem mais, entra no site Clube de Autocura. Eu solicitei ao Maurício, que é o responsável, o banho de lama. Vamos ver agora, depende da pandemia como está, quando entrar na primavera.